No programa de hoje, vamos conversar com o professor Leonardo Barros. Ele é da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e conosco vai falar sobre um tema muito importante, que é um tema ligado à questão indígena. Vamos falar sobre as demarcações de terras, a política indigenista no Brasil atual, né, e a importância que esses povos originários têm para o nosso Brasil, mas que tem sido deixado de lado ao longo dos últimos anos. Tudo isso e muito mais com o nosso professor Leonardo Barros, a quem eu dou as boas-vindas ao nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson, pelo convite. Parabenizar você pelo seu trabalho. Saudar a audiência também. Espero que a gente possa trocar uma ideia sobre esse tema tão importante. Obrigado, professor. Inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe um pouco conosco, né, uma visão, de uma maneira geral, sobre a importância da gente preservar, dar espaço, valorizar os nossos povos originários. O Brasil, Robson, ele tem um panorama demográfico que é sui generis no mundo, né? Assim, em termos de diversidade social, né? Sociodemografia bastante complexa e diversa. E isso é uma riqueza para qualquer país, né? Outros países também têm uma composição distinta, né? Você pega o caso da Argentina, o caso do Canadá, Estados Unidos, México, né? A América Latina ou o continente americano de um modo geral é bastante diverso, mas também continente africano, continente asiático, quer dizer, a diversidade de populações, de culturas, isso é uma riqueza para qualquer país, né? E o Brasil, felizmente, né, tem uma população indígena bastante diversificada, grande, pujante, e é muito importante que a gente, como cidadão mesmo, conheça mais, né, da realidade indígena, conheça dos desafios que eles enfrentam, né? E, sobretudo, para que a gente possa atuar na proteção e na promoção dos direitos desses indígenas, né, que estão previstos aí na Constituição de 88. Perfeito. E uma coisa importante a gente destacar, né, que às vezes as pessoas falam, tem os preconceitos com os índios e fala tanta coisa horrível que é como se fossem preguiçosos que estariam ligados ao atraso do nosso país. Ora, primeiro de tudo, eles já estavam aqui muito antes do que todos nós, né, e devem ser respeitados na sua cultura, na sua forma de cultuar os seus deuses, nos espaços em que eles ainda se encontram, né, nos territórios brasileiros também, não é? Sim, eu costumo dizer, Robson, que o preconceito contra indígenas, infelizmente, ele ainda é bastante tolerado no Brasil, né? A gente ainda faz muitas piadas racistas com indígenas, né? Sempre tem a controvérsia em época de carnaval, né? Pode ou não pode se vestir como indígena, né? Se fantasiar de indígena, quer dizer, isso ainda é bastante tolerado, né? Assim, uma visão ainda bastante difundida na população brasileira, por um lado. Também uma visão paternalista, que não deixa de ser uma visão racista também, né? Essa visão de tratar indígenas muitas vezes como incapazes ou como que ainda são ingênuos, né? E tudo isso dentro de uma dificuldade realmente de lidar com o que eu chamo de indígena com I minúsculo, né? A gente aprende na escola a lidar com indígena com I maiúsculo, aquele indígena idealizado, né? Do romantismo, né? Que é o indígena que só tem lugar no passado, na verdade, né? E a gente tem uma O dificuldade... indígena como exótico, né? Isso, e a gente tem dificuldade de lidar com o indígena no século XXI, né? O indígena que transita entre mundos, né? Que vai para sua aldeia, que está na universidade, que vota, que consome, enfim, né? Que mantém a sua língua, mas também fala a língua das sociedades coloniais, né? Então, quer dizer, esse indígena com I minúsculo é que a gente ainda tem bastante dificuldade de assimilar no nosso imaginário nacional, né? Sem dúvida. Professor Leonardo Barros, em se tratando de terras indígenas, né, eu gostaria que você discutisse um pouco, né, para explicar ao nosso telespectador sobre a importância de que essas demarcações sejam preservadas, né, o que há de direito em relação aos índios nesse aspecto. Certo. Eu acho que é um momento importante de fazer uma certa pedagogia sobre esse tema, né, Robson? Sobretudo porque
muita fake news aí, né, rolando sobre isso, e é importante a gente discutir um pouco mais aprofundadamente, né? Bom, primeiro salientar que em alguns países, e aí incluindo o Brasil, né, existe essa doutrina de que indígenas, de alguma forma, têm direito sobre o território em que eles habitavam quando da chegada da invasão das potências colonizadoras, né? No caso do Brasil, então, isso acabou se conformando nessa tese, né, que subsiste aí ao longo dos séculos, que é a tese do indigenato, né? Em resumo, essa ideia de que indígenas têm direito sobre o território, né? E o Estado, né, brasileiro, no caso, ou o Estado imperial, né, e mesmo durante a época da colonização, tinha que salvaguardar de alguma maneira, né, esse direito ao território. Então, o Brasil ele constitucionalizou esse direito, né, vamos dizer assim, e ao longo do século XX, né, sobretudo ali a partir do início mesmo da República Velha, né, Constituição do Serviço de Proteção ao Índio, começou-se então a fazer esse processo aí de regularização fundiária e demarcação de terras indígenas nesse sentido de como tornar administrativamente materializado esse direito, né? Se você pensar bem, Robson, os ouvintes também vão concordar que é um contrassenso na história do Brasil que existam terras indígenas, porque a nossa história é uma história de intensa exploração e concentração fundiária. Essa é a nossa história. Concentração, plantation, né, grandes latifúndios, até hoje, né, violência no campo, expulsão das populações tradicionais, extermínio. Então, o fato de que o Brasil tenha, em paralelo a esse processo de exploração fundiária, também conseguido fazer a delimitação de terras indígenas, demarcação, é algo que chama a atenção realmente, né? Bom, em termos mais contemporâneos, como é que isso se estrutura, né? O Estatuto do Índio, né, a Lei 6.001 de 73, traz, né, uma primeira codificação assim, mais abrangente de uma série de tipologias, né, de terras indígenas, aí incluindo o que se chama de reserva indígena, que muita gente fala isso, né? A reserva indígena é uma modalidade de terra indígena que, na verdade, até caiu em desuso, né? Hoje, o que se fala realmente é a terra indígena, né? Ou terra de ocupação tradicional. Essa tipologia de terras indígenas foi, vamos dizer assim, mais detalhada em decretos durante a década de 70 e a década de 80, mas a atual regulação desse processo é um decreto de 96, que é o 1775, né, de 96, que organiza o processo demarcatório. E, basicamente, qual que é a ideia aqui, né? A ideia, no Brasil, é de que povos indígenas têm um direito originário a essas terras. E o Estado brasileiro, por meio do seu órgão indigenista, que é a Fundação Nacional do Índio, ele vai apenas reconhecer administrativamente um direito que já existe. Isso é diferente de outros países, no caso no Canadá, que esse direito originário não existe. O direito ele só se constitui a partir do contrato que os povos indígenas fazem no Canadá com o governo canadense, né? Que é uma outra forma de lidar com a relação, que também tem a ver com tradição jurídica, enfim, né? E no caso do Brasil, então, é isso. E hoje a gente conta com 680 áreas, né, identificadas no sistema da FUNAI como de ocupação indígena. Dessas 680, 443, né, consideradas já passando por todo o seu processo, né, ou seja, inclusive já inscritas na Secretaria de Patrimônio da União como terra indígena, mas tem o restante ainda nas fases anteriores do processo, né? E aí também se inclui outras modalidades, né, como terras interditadas, né, que são as terras que são aquelas que têm povos indígenas em situação de isolamento voluntário, e, enfim, terras dominiais, né, que são terras que os indígenas adquiriram de alguma forma. Enfim, tem uma série de modalidades de terras indígenas. A mais conhecida, né, é a que se chama de terra indígena tradicional, né? Essa aí, hoje, ela compõe, essas já homologadas, cerca de 9% do território brasileiro. Quando você reúne com essas outras ainda em processo, chega a quase 14% do território nacional. Só para finalizar, Robson, só para dar uma ideia mais panorâmica para o nosso Esse ouvinte, mapa, né? Isso. O Brasil, na verdade, ele, em termos de extensão territorial, é um dos países do mundo com maior extensão reconhecida
em termos de território tradicional ocupado por indígenas, né? No continente americano, né? E, na verdade, no mundo, quem desponta é a China e o Canadá, né? O Canadá, na verdade, né, no continente americano, realmente demonstra uma grande extensão territorial. O México, né, dependendo de como você contabiliza lá as terras agricultáveis, né, que são em larga medida manejadas por povos indígenas, né, também tem um território muito grande. E vem o Brasil, né? E na América Latina, o que tem menos extensão territorial é a Argentina. Então, só para o nosso ouvinte, né, o pessoal que está assistindo a gente, Telespectador, ter uma ideia panorâmica, né, desse processo no mundo, né, e no continente americano. E qual é hoje digamos assim, a grande luta dos povos originários, né, dos índios em relação à propriedade de terra? Nós tivemos um momento onde houve um grande protesto, né, no entorno do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, onde estava se discutindo essa questão de demarcação de terras indígenas. Qual era a polêmica que estava instalada naquela ocasião e quais são os riscos, né, que esses povos estão correndo em relação a essa questão que não foi finalizada ainda, porque o processo foi suspenso, né? Isso. Você está fazendo referência ao julgamento relativo ao que se convencionou chamar de marco temporal, né? Isso. Na verdade, uma controvérsia, né, que surgiu no estado de Santa Catarina sobre um território indígena no estado, e o STF já designou esse caso como de repercussão geral, ou seja, né, o que for julgado ali, o acórdão que for exarado ali, vai servir de orientação para os demais processos, né? E basicamente, como eu falei no início da nossa conversa, né, a ideia ali qual que é? A tese estabelecida no panorama jurídico brasileiro é a tese do indigenato, né? Bom, mas com a promulgação da Constituição de 88, né, os adversários da causa indígena, né, sobretudo ruralistas, se mobilizaram para construir uma tese alternativa, né, e é uma tese que vem ganhando terreno, aí, sobretudo nas instâncias inferiores do judiciário, que é a ideia de que é preciso estabelecer um marco temporal, por isso que é o nome, né, para decidir certas controvérsias sobre posse ou não de territórios tradicionais, né? E a ideia, então, que se estabeleça ali o marco de 88 como aquele momento em que os povos indígenas que estivessem naquele território que eles reclamam como de ocupação tradicional, em 88, portanto, teriam direito líquido e certo. Quem não estaria lá, quem não estava lá naquele período, não teria direito a reclamar a tradicionalidade desse território, né? E também, por exemplo, indígenas que pudessem demonstrar que estavam lutando de alguma forma, né, ou juridicamente, ou mesmo mobilizações políticas ali de protesto por aquele território. Esses povos estariam salvaguardados aí o direito de reclamar a tradicionalidade. Quem não estivesse lá nessas condições não poderia reclamar a tradicionalidade. Qual que é o problema disso? Porque o processo de expulsão de indígenas de seus territórios tradicionais é um processo que ocorreu de forma muito violenta durante todo o século XX e, em larga medida, patrocinada pela ditadura militar, né? Então, quer dizer, deslocamentos forçados, né? Retiradas, remoções de indígenas de um lugar para outro, né? Então, você estudando os casos individuais, você vê muitos deles assim histórias muito trágicas, muito tristes, assim, de grupos indígenas inimigos que foram colocados no mesmo território, né, ou que foram deslocados porque havia algum tipo de intervenção ali de infraestrutura naquele lugar. E com a politização, né, e vamos dizer assim, a passagem do tempo, né, e a conscientização acerca dos seus direitos, esses grupos se acham no direito, né, com total razão, evidentemente, de reclamar o retorno para esses territórios e a demarcação do Estado brasileiro desses lugares. E esses povos indígenas eles ficariam desprotegidos, né, caso a tese passasse. Então, seria assim, consagrar a injustiça, né, duas vezes, né? Isso seria terrível. Agora, na verdade, professor Leonardo Barros, o que é que está em jogo
nessa questão de reconhecimento daquilo que eles chamam de marco legal, né, a partir da Constituição de 88. Eu faço a pergunta porque o que é que eu gostaria de saber? Caso não sejam reconhecidas que essas terras pertenceriam de fato aos povos originários, aos indígenas, elas pertenceriam a quem? Ou seja, a pergunta clara é: se os índios perdem, quem é que ganha com isso? Perfeito. Olha, Robson, muita gente ganha, viu? Muita gente ganha. Tem muita gente interessada nisso, né? Quem está interessado nisso? Sobretudo, em primeiro lugar, ruralistas, grileiros, né? Pessoas que fazem a expansão indiscriminada ali de suas propriedades. Mas nesse caso digamos assim, disputa jurídica de reconhecimento, por exemplo, essa terra aqui ela deveria ser reconhecida como indígena, mas tem um ruralista disputando essa mesma terra também. Isso existe ou não? O que não fosse reconhecido do indígena seria incorporado ao Estado brasileiro, e o Estado brasileiro depois poderia vender, fazer. Como é que está essa questão exatamente? Veja bem, nesse caso específico do julgamento, é uma controvérsia relativa a um território estadual, né? Ao patrimônio, ao acervo fundiário do Estado de Santa Catarina. Mas aí vamos dizer assim, a tese lançada pelo Estado de Santa Catarina é de que os indígenas não têm direito àquele território ali, exatamente porque eles não estariam ali, né, em 88. Então, se essa tese vencer, ela se consagra no ordenamento jurídico brasileiro, né? Ou pelo menos na jurisprudência brasileira. Viraria a jurisprudência, né? Abriria o precedente para outros casos em várias partes do Brasil, né? Perfeitamente. E aí, como eu falei, né, no caso, aí, por exemplo, é um governo estadual, mas também tem o caso de ruralistas, casos de disputas mesmo, né, ali em que aquele território, a posse daquele território não está completamente pacificado em termos jurídicos, né? Então, nesse caso, por exemplo, é interessante porque, veja, não é nenhuma uma empresa que está fazendo essa litigância, né? É o Estado, né? E aí fica interessante, né, em termos analíticos, porque, de fato, existe uma coisa que vamos dizer assim, uma espécie de insurgência federalista contra as terras indígenas. Isso é notório em vários estados, sobretudo em Roraima, né? Mas também no Mato Grosso do Sul, né? E nos estados do Sul, de um modo geral. Quer dizer, existe essa judicialização da política demarcatória no Brasil, né? Isso aí, vamos dizer assim, é a culminância desse processo, e a gente ainda vai ver como é que isso vai se dar, sabe? Em que pese o voto do relator já ter sido contra, né, a tese do marco temporal, mas eu não estou completamente seguro de que ela não vai prosperar, viu, Robson? Assim, a ver risco, né? acontecer. Sim. Perfeito. E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho também a respeito de como é que tem se dado a mobilização indígena em relação a toda essa questão que nós estamos discutindo, né? Porque há vários povos indígenas espalhados pelo Brasil inteiro, né? Uns conseguem se articular entre si, outros, na verdade, têm divergências étnicas, culturais, né? Que talvez dificulte, né? Até pelas suas origens mesmo de disputas, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como é que eles se articulam para fazer resistência, fazer frente a uma série de problemas que eles têm enfrentado, especialmente nessa questão de terras, e adiante vamos falar sobre detalhes políticos também. Sim. Olha, os povos indígenas hoje no Brasil, Robson, costumo dizer que é o segmento social assim, mais politicamente mobilizado, com a maior capacidade de articulação política no Brasil hoje. Porque você veja, eles fazem todos os anos, né, em abril, em Brasília, você deve conhecer, o acampamento Terra Livre, né, que é um evento, né, no mês de abril, ali, que é o mês alusivo aos povos indígenas, e eles conseguem ali reunir por volta de 3 mil, 4 mil, essa última edição, inclusive, salvo engano, por 6 mil indígenas durante 15 dias, praticamente assim, acampados e fazendo mobilizações diárias e intervenções. Quer dizer, pense hoje assim, quem é o movimento político no Brasil que consegue fazer isso? É bastante difícil, né? E com o diferencial, inclusive, de como você falou, né, eles estão espalhados no Brasil, né? Mas veja que eles conseguiram um grau de articulação, de coordenação política, que permite a eles que eles façam ações muito rápidas, né? Assim, então, toda a vida que, sei lá, o marco temporal é pautado no STF, rapidamente eles conseguem se mobilizar e
e marcar presença lá, né? Ou algumas votações polêmicas no Congresso Nacional, eles também estão lá, né? Tem uma liderança muito articulada, muito forte. Então, tem, vamos dizer assim, um aspecto de mobilização política muito consolidado e muito ágil e muito efetivo. Por outro lado, também, agora me parece que eles vão se organizar, né, fortemente para entrar na arena política partidária, né, inclusive o tema do acampamento Terra Buscar Livre. representação, inclusive, no Congresso Nacional, né? Sim, sim. O tema do acampamento Terra Livre desse ano foi aldear a política, né? Então, realmente você vê um aumento do número de candidatos, né, a deputado federal, no país todo, quer dizer, e, por fim, assim, eu também destacaria como de bastante relevância, né, nesse aspecto de mobilização, que também tem surtido bastante efeito, que é a litigância estratégica no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, hoje o setor jurídico da articulação dos povos indígenas do Brasil é coordenado pelo professor Luiz Eloy Terena, que é bastante capacitado, né, já fez sustentação oral no STF, e ele sempre está muito atento, né, para acionar o STF em casos de violação de direitos indígenas. Quer dizer, os povos indígenas, me parecem, estão bastante equipados para lutar por seus direitos, muito mais nesse momento hoje, né, infelizmente, do que sindicatos, por exemplo, né, ou outros grupos sociais. Então, correspondente à pressão política que eles têm sofrido, né, é correspondente também à capacidade de organização e de mobilização, que isso, pelo menos, dá um alento para nós, né? Assim. Perfeito. E como é que tem sido enfrentar as questões de perseguição, de dificuldade, digamos assim, pelas não políticas públicas que estão acontecendo, né, no nosso país, nesse atual governo, né, a própria gestão da FUNAI, né, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que os povos indígenas, os originários, estão vendo toda essa questão e de que maneira também se articulam para resistir e fazer frente a tudo isso. Sim. O ambiente de perseguição, de violência no campo, né, Robson, é gritante, né? É visível, né? Nós tivemos aí alguns assassinatos de lideranças indígenas importantes nos últimos anos. É uma situação realmente lamentável, né? E mais recentemente a morte do Bruno Pereira, né, e do Dom Phillips lá no Vale do Javari também mostra assim, o grau de periculosidade, né, também para quem trabalha com povos indígenas ou lida com a questão indígena ou ambiental lato sensu no Brasil hoje. Quer dizer, um ambiente de intensa violência, de relação com criminalização, com a criminalidade organizada, né? Então, quer dizer, a situação ela é dramática, né? A situação dramática. Descaso e ameaça constante. Sim. E aí nós tivemos aí, para completar, né, o caso da pandemia, quer dizer, também algo que eu digo assim, que a gestão do governo Bolsonaro, nesse caso, ainda vai ser muito debatida, ainda vai ser muito esclarecido, porque uma gestão francamente deletéria, né, para os povos indígenas, assim, sem sombra de dúvida, e eu espero realmente que isso seja trazido à luz, né, e à justiça no momento oportuno. Então, esses são, vamos dizer assim, os elementos mais conjunturais, né? Tem uma questão importante, Robson, que eu quero destacar, que é o seguinte, que acho que falta muito aos analistas políticos entender que a questão indígena ela é central para o governo Bolsonaro, né? Ela é central em 3 níveis, eu costumo dizer. Né? Primeiro, no nível individual. Você, lendo livros sobre Bolsonaro, você escutando os discursos, você vê que ele tem uma questão pessoal com a questão indígena. Sabe? Ele realmente não gosta de indígenas, como também não gosta de quilombolas, né? E deixa isso bastante claro, né? Com uma série de alusões racistas. É central do ponto de vista político, né? Porque faz parte da base de sustentação do Bolsonaro. Não só ruralistas, né, mas também a base militar, e a questão indígena é uma questão importante para os militares, e ela é central do ponto de vista econômico, Robson, porque muito já no início do governo Bolsonaro ele tinha deixado claro que a ideia era abrir terras indígenas para exploração econômica predatória, né? E essa ideia se mantém, é um fato notório de que... Garimpos ilegais em terras indígenas, né? E assim, Sim. sem absolutamente nada de fiscalização. E é tão incrível que nenhum programa de governo, por mais contraditório que fosse,
né? Ainda assim estaria havendo uma arrecadação de impostos, existiria legalidade, entre aspas, mas no caso como esse, se deu margem à mais absoluta e extrema ilegalidade. Então, é o garimpo ilegal que extrai, que isso inclusive em terras indígenas, o lucro vai para particulares e não se paga um centavo nem de imposto, né? Sim, sim. Com um agravante, né, Robson, de que é um setor hoje extremamente controlado por milícias, né, por crime organizado, enfim. Então, o que nós estamos vendo aí é exatamente a penetração do crime organizado em áreas que ele ainda não atuava, né, com lucros exorbitantes. Aí volta aquela sua pergunta: quem se beneficia disso? Bom, nós sabemos quem se beneficia disso. A questão agora, me parece, é como reverter um processo, né, no caso, né, do presidente não conseguir se reeleger. A questão que se coloca para o próximo presidente é assim: como reverter um processo que foi intensificado de tal forma nesses últimos 4 anos, né? É É realmente um desafio. possível, dá para ter esperança? Olha, Robson, agora essa é aquela pergunta que a gente sempre quer escapar, né? Para não deixar nada com baixo astral, assim. Mas eu sou um realista esperançoso, né? Como Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna. É, eu gosto de manter as esperanças sobre o domínio do realismo, né? Assim, é possível? É possível. Porém, o esforço vai ser bastante grande, né? Politicamente falando, porque quem ganhou coisa, e muita gente ganhou muito nesse período, não vai abrir Abrir mão dos mão seus tão ganhos fácil. assim, assim, não, agora é outro governo, é isso mesmo. Não é assim que vai funcionar, né? Então, Mas, de repente, o Estado brasileiro, né, sob um outro governo, né, realmente pode incrementar os órgãos de controle e fiscalização, como também, digamos assim, dar digamos assim, uma utilização correta, né, ao que é o papel que deveria estar sendo cumprido pelas Forças Armadas, de repente, né? Se reverter, né, que ao invés de ser parceiro do Estado brasileiro, está se transformando em aliado de um governo específico, né, infelizmente. sim, sim, sim. Eu acho que seria mais prudente falar que o importante, me parece, gradualmente, é assim, parar a expansão. Passo número 1, né? Parar a expansão. Isso já vai ser bastante difícil. E depois começar um processo realmente regenerativo, né? E reaver, é o que foi feito. Muito bem. Exatamente. Bom, eu quero agradecer a participação do cientista político, professor Leonardo Barros, professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que conosco tratou dessa questão ligada aos povos indígenas, demarcação de terras, interesses e as lutas e resistências dessas pessoas. Muito obrigado, professor, seja sempre bem-vindo, e eu deixo um momento final para as suas despedidas. Eu que agradeço, Robson, o convite, né? Te parabenizar mais uma vez por abrir esse espaço, né? Tão importante. Dizer para quem está nos assistindo aqui que se interesse pelo tema, né? Porque a sobrevivência dos povos indígenas é a nossa sobrevivência também, né? Então, não é uma questão só de um determinado grupo social, é uma questão de toda a sociedade brasileira e, no limite, de todo o planeta, né? Em termos de regulação ambiental, em termos de manutenção da biodiversidade. Então, espero que a gente tenha contribuído aí para o debate, Robson, e me ponho aqui à disposição para outras oportunidades, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.